Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam convosco, meus irmãos e irmãs. Meus amados dos irmãos, na mensagem de hoje falarei convosco sobre a frieza e o fervor espiritual. E como uma pessoa ela pode combater a frieza e como ela pode se tornar uma pessoa quente espiritualmente. E também quais são os efeitos de ser uma pessoa fervorosa em espírito. Esta é uma mensagem interessante também que vai edificar você se você ouvir ela e a aplicar em sua vida. Por isso, peço que assista ela até o final e a ponha em prática depois de a ouvir. Para começar essa mensagem, quero ler a vocês o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo ele está nos dizendo para nós sermos fervorosos em espírito. O que é ser isto? É fazer com que o nosso próprio espírito ele seja quente. E umas características de uma pessoa que é fervorosa espiritualmente é que, primeiramente, ela é espiritual. Ou seja, ela é uma pessoa que faz a vontade de Deus e não a vontade da carne. E outras características é que ela tem ardentes sentimentos bons por Deus. Sentimento de amor, sentimento de reverência, de lealdade e outras coisas. E também ardentes sentimentos bons pelo próximo. Por exemplo, sentimento de misericórdia, sentimento de compaixão, de amor, sentimento de bondade e outras coisas. E que também essa pessoa, o espírito dela tem ardentes sentimentos bons. Um ardente sentimento, ardente desejo de fazer a vontade de Deus. Um ardente desejo de fazer bem aos outros, como ajudá-los, cuidar deles, ou então honrá-los. Outra coisa boa. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos diz como nós podemos ser fervorosos em espírito. Aqui, uma atitude a se tomar é servindo a Deus. Serviço é trabalho. Ou seja, nós podemos nos tornar fervorosos em espírito servindo ao Senhor, obedecendo a palavra dele, fazendo a sua vontade, praticando boas obras para com Deus. É importante que nós sejamos fervorosos em espírito e mais para frente você entenderá o porquê. Eu falarei convosco sobre agora a frieza e também as consequências dela. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 18, em que diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha do nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O Senhor Jesus Cristo, ele entregou uma mensagem a João para que ele enviasse à igreja de Laodiceia. O Senhor ele reconhecia as associações daquela igreja. Ele sabia que ela não era quente nem fria espiritualmente, ela era morna. E o Senhor ele declara que ele vai vomitá-la por causa disso. Isso mostra que a frieza e a mornidão, elas são desagradáveis a Deus. Ele não aceita essas coisas. O Senhor ele quer que a pessoa ela seja quente espiritualmente. Aquela igreja, ela estava cegada. Ela se considerava rica, próspera e que ela não precisava de nada. Ou seja, ela estava vivendo bem no mundo físico, mas no mundo espiritual, aquela igreja era desgraçada, miserável, pobre, cega e estava nua. Aqui revela algumas coisas que levaram aquela igreja a serem morna espiritualmente. Uma delas é que elas pararam de crescer na graça.
Os argumentos que baseiam aqui são de alguns versículos da Bíblia Sagrada. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aquela igreja, ela havia parado de crescer na graça de Deus. Isso mostra que, possivelmente, isso mostra que aquela igreja, ela parou de se arrepender de seus pecados. E por isso, ela parou de receber o perdão e também a graça do Senhor. E isso foi uma coisa que começou a fazer ela esfriar. Outra foi que aquela igreja, ela não estava ajuntando tesouros celestiais, mas sim tesouros terrenos. Se atentar bem, ela falou que ela é rica e que ela não tem falta de nada. Mas o Senhor Jesus chama aquela igreja de miserável e pobre. Isso mostra que ela estava buscando os tesouros terrenos. Ela estava buscando riqueza, estava buscando prosperidade, mas ela não estava buscando o galardão do Senhor, não estava buscando os tesouros do céu. Não é errado uma pessoa querer ser próspera, não é errado uma pessoa querer ser rica. Mas o problema está quando uma pessoa ela prioriza isto mais do que a Deus. E ela faz isso como fazer um propósito para a vida dela. Se o Senhor quiser que você seja rico, você será rico, mas não busque riqueza. Busque ter o suficiente para você sobreviver e também ainda desfrutar da vida. Se você quiser prosperar, peça que eu te dê prosperidade, mas não fique buscando isto. A prosperidade é uma consequência da obediência à palavra de Deus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que está escrito: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como a igreja de Laodiceia, ela ficou juntando tesouros terrenos que são temporários e perecíveis, e não os tesouros celestiais, que são superiores e eternos. Ela começou a se apegar às coisas deste mundo, e o coração dela não estava no céu, não estava nas coisas de Deus, estava nas coisas deste mundo. Ela não estava mais pensando no Senhor, sentindo coisas por Ele. Ela estava pensando no mundo, sentindo coisas pelo mundo. Outra coisa que levou aquela igreja a se esfriar foi a cegueira espiritual causada pela falta de amor aos irmãos. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10 a 11, está escrito: Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquela igreja não amava seus irmãos, mas os odiava por algum motivo, ou talvez até mesmo sem motivo. E como consequência, a falta de amor daquela igreja cegou ela e ela não conseguia ver as coisas espirituais. Ela não sabia para onde ir ou o que fazer. Porque o ódio a impedia de ver. Deus, ele é amor, e Deus é luz. Se uma pessoa ela não ama os outros, ela se afasta do Senhor, ou seja, ela se afasta da luz e está indo para as trevas. E com isso ela não sabe o que está em sua frente. Ela não vê nada no sentido espiritual. E por fim, outra atitude que aquela igreja tomou, que fez ela se esfriar espiritualmente, foi a falta de santidade. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, está escrito: Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A cor branca na Bíblia Sagrada é um símbolo também de santidade. Aquela igreja, ela estava praticando o pecado e permanecendo nele, ao invés de andar separado da corrupção do pecado. Resumidamente, o que causou a ferida espiritual daquela igreja foi que ela parou de crescer na graça do Senhor. Ela não ajuntou tesouros celestiais, mas terrenos. Ela odiava aos seus irmãos e andava sem santidade. Mas o Senhor Jesus, por amor àquela igreja, ele a repreendeu e também a aconselhou a tomar certas atitudes
Deus, para que ela mudasse isto, mudasse a si mesma e se tornasse fervorosa em espírito. No versículo 18, o Senhor aconselha aquela igreja a comprar dele ouro provado pelo fogo. O que isso está querendo dizer? É que aquela igreja, ela busque o galardão que vem dele. Que ela busque o galardão de Deus. Para isso, ela precisa praticar boas obras e deixar elas serem provadas pelo Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, é dito que os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo. E também que as obras de cada cristão serão provadas pelo fogo. Se a obra de alguém é como feno, madeira e palha, será consumida pelo fogo. Mas se ela for como prata, ouro e pedras preciosas, ela será purificada e tornar-se-á ainda mais preciosa. A primeira conselho que o Senhor dá àquela igreja é que ela pratique boas obras para que ela receba o galardão de Deus. O outro conselho que o Senhor dá é que aquela igreja já compre roupas brancas. Isso quer dizer que ela se santifique, guarde a palavra de Cristo e cumpra ela. Em Levíticos capítulo 20, versículo 7 ao 8 está escrito: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Santificar-se é separar-se da corrupção, é separar-se da corrupção do pecado. A maneira como uma pessoa se santifica é arrependendo seus pecados, sendo lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E também se conservando pura, praticando a justiça, isto é, a fé e a obediência a Deus, e também em se afastando do pecado. E se ela pecar, que ela repita o processo, que ela se arrependa, seja lavada, e pratique a justiça e se afaste do pecado. E por fim, o último conselho que o Senhor dá a essa igreja, para que ela se cure da frieza espiritual, é que ela unja os teus olhos com colírio para que vejas. O que essa igreja já precisa fazer agora também é renunciar ao ódio que ela tem contra seus irmãos e começar a amá-los. Ou seja, essa igreja ela precisa amar aos seus irmãos como o Senhor os ama. Ela precisa perdoar quem lhe fez mal e tratar com amor aqueles que merecem e também não merecem serem tratados assim. E além disso, além de ela amar os seus irmãos, ela tem que pedir ao Senhor que Ele a cure da sua cegueira espiritual. O cego de Jericó, ele sabia bem que ele era cego. E quando ele teve uma oportunidade, ele clamou ao Senhor Jesus para que o curasse da sua cegueira. E por isso, meus irmãos, se vocês percebem que são cegos espiritualmente, então tome a mesma atitude de que o cego de Jericó tomou. Chame a Jesus e peça que Ele te cure, que Ele te faça saber, que Ele te dê visão espiritual. Os efeitos de uma pessoa ela se tornar fria espiritualmente é que ela passa a não se sentir nada ao praticar o bem. Ela não se sente nada pelo Senhor ou pelas outras pessoas. E isso pode levá-la a praticar o mal. Mas se uma pessoa ela se torna fervorosa espiritualmente, ela passa a ter bons sentimentos por Deus. E desejo também de fazer coisas boas. Se a igreja de Laodiceia desse ouvidos à voz de Cristo e fizesse aquilo que ele disse,
ela se aproximará do Senhor e ela se tornará fervorosa em espírito, porque Deus é fogo vivo. E além disso, os membros da igreja serão transformados em pessoas melhores, e eles se tornarão também mais espirituais, mais bondosos e também amorosos para com Deus e também para com o próximo. Senhor. E isso é algo maravilhoso. Portanto, meus irmãos, que nós busquemos ser fervorosos em espírito e também, para aqueles que já são fervorosos, que eles mantenham este calor espiritual consigo. Para que nós sejamos fervorosos espiritualmente, precisamos estar perto de Deus, para que Ele nos aqueça. Os pecados que a igreja já praticou afastaram o Senhor e fazer ela começar a ficar morna. Ela não pecou tanto a ponto de ficar fria, mas também ela não se arrependeu para ficar quente. Precisamos estar perto de Deus, e para isto temos que renunciar ao pecado, nos arrepender de nossos erros, de nossos pecados, e precisamos obedecer a palavra de Deus. Fazendo isso, nós agradaremos ao Senhor, alegraremos a Ele, ficaremos juntos de nosso Deus, e seremos abençoados e beneficiados também. E não apenas a nós, mas também ao nosso próximo. Senhor. Porque quando nos tornamos mais semelhantes a Cristo, nós somos abençoados, e também as pessoas à nossa volta também são. Nos tornamos um canal de bênçãos, são um instrumento de Deus para praticar boas obras. Bom, meus irmãos, esta mensagem vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que aperte o botão de gostei, e se essa mensagem construiu algo de bom em você, peço que deixe aqui nos comentários: essa palavra me edificou, ela me abençoou. Se inscreva no meu canal se ainda não somos inscritos, e compartilhem este vídeo para os seus, especialmente para aqueles que você sabe que estão precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de cada um de vós, meus irmãos e irmãs. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.